Zimbábue, o celeiro da África que foi destruído em apenas 20 anos. Porque uma terra fértil e rica em recursos caiu na fome e na miséria. A verdade é tão desconfortável que poucos ousam contá-la. Antes da reforma agrária, o Zimbabué era o celeiro de África. Exportava milho, tabaco e algodão. Sua agricultura gerava riqueza e tinha sistemas de educação e saúde em expansão. Mas um discurso começava a ser promovido. Os brancos são colonizadores e exploradores. Tudo começou com Robert Mugabe, um ditador comunista que governou o Zimbábue por décadas. Nos anos 2000, ele decidiu expropriar as terras dos fazendeiros brancos do país. Seu discurso? Colonialismo. Os brancos eram os culpados por todos os males do país. Com sua reforma, mais de 4.000 fazendeiros brancos foram expulsos violentamente, espancados, mortos ou forçados a fugir. As terras foram distribuídas entre seguidores negros do regime, sem nenhuma experiência para administrá-las adequadamente. A produção agrícola, a força motriz do país, entrou em colapso. Resultados da reforma: 94% das fazendas entraram em colapso. 70% da população rural que trabalha na agricultura está desempregada. Produção de milho, 60%, e tabaco, 50%, em 5 anos. Eles destruíram, apenas por causa do ódio racial, o principal motor econômico do país. O Zimbábue não é o único país onde esse fenômeno contra fazendeiros brancos ocorre. Na África do Sul, país de Elon Musk, o ódio gerou mais de 100 vítimas inocentes. Sob silêncio internacional. No Ocidente, essa realidade não interessa e é deliberadamente escondida. Para financiar gastos e dívidas, o Banco Central do Zimbábue começou a imprimir grandes quantias de dinheiro sem lastreá-lo na produção. Em 2008, a inflação atingiu 89,7 sextilhões por cento. Sim, você leu certo. A nota de 100 trilhões de dólares não foi boa nem para papel higiênico. No ano 2000, havia 5.000 fazendas produtivas. Depois do desastre, cerca de 300 e com colheitas ruins. 94% da terra estava abandonada. O Zimbábue, que exportava alimentos para toda a África, tornou-se dependente de ajuda internacional para evitar a fome. O plano falhou. A fome atingiu níveis tão extremos que o governo permitiu a matança de centenas de elefantes para alimentar a população mais necessitada. Um símbolo de partir o coração de como o país despencou. As políticas racistas e anticolonialistas de Mugabe não apenas arruinaram a agricultura, mas também isolaram diplomaticamente o Zimbábue. Sem receitas de exportação, sem ajuda internacional e com uma economia despedaçada, o país entrou em colapso e milhares de desempregados estavam trabalhando em qualquer coisa. E a mídia? Silêncio. Imagine se um país de maioria branca tivesse perseguido, expulsado e roubado uma minoria negra. Teria sido manchete e provocado protestos do tipo BLM ao redor do mundo. Mugabe acabou sendo deposto pelos militares, dada a má gestão do país. Após a hiperinflação e a fome, alguns zimbabuanos pediram desesperadamente o retorno de todos os fazendeiros brancos para salvar a agricultura. Irônico, não é? Uma lição brutal sobre como uma decisão política errada pode destruir uma nação que estava progredindo. Estima-se que cerca de 3 milhões de zimbabuanos residam atualmente na África do Sul, o principal país anfitrião após a diáspora gerada pelo desastre, refletindo a escala da fuga de zimbabuanos para o exterior. Após a queda de Mugabe, o Zimbábue tentou consertar seus erros em 2020. 3,5 bilhões de reais foram prometidos para compensar fazendeiros brancos. Alguns retornaram com contratos de arrendamento, mas o estrago já está feito. Recuperar o celeiro da África levará décadas, se é que isso acontecerá.
O Zimbábue nos ensina que culpar o passado, dividir as pessoas com narrativas raciais e implementar políticas sem visão são receitas para o desastre. Narrativas anticoloniais não alimentam estômagos vazios, elas apenas fortalecem ditadores manipuladores. A história do Zimbábue também nos diz muito sobre um potencial futuro trágico da África do Sul, visto que lá impera o mesmo revanchismo anticolonial que destruiu o celeiro da África. E também nos faz lembrar do que os ditadores do Sul global são capazes.